Apocalipse capítulo 1, versículo 10 não, versículo 11. 1, versículo 11. E para concluir, Apocalipse capítulo 3, versículo 11 também. E com base no tema que foi me dado, eu quero que você grave bem uma frase em sua mente. Precisamos valorizar a eternidade. Vou repetir. Precisamos valorizar a eternidade. Agora olhe para o jovem mais pentecostal que está do seu lado e fale com voz de profeta. Precisamos valorizar a eternidade. Façamos a leitura da palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 11, que diz... que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E agora, capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Novamente, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E que crê nesta palavra, confirme dizendo amém. Podemos assentar, por gentileza. Por onde eu passo, eu sempre faço questão de dizer que estamos vivendo em uma geração que está totalmente atenta ao movimento. Não que isso seja errado, até porque eu me considero um assembleiano pentecostal. Então eu também gosto de dar lugar, gosto de glorificar, gosto de marchar na presença. Mas, às vezes, estamos tão atentos ao movimento que não acabamos prestando atenção no começo da palavra. E por não prestar atenção no começo da palavra, logo não entendemos o final. Aí vem alguém e nos pergunta: e aí, o que você achou do culto? E respondemos: nossa, o culto foi uma bênção. E a pessoa pergunta: tá, mas o que você achou da palavra? E respondemos: da palavra eu não sei, só sei que o culto foi uma bênção. Não sabe porque não prestou atenção no começo da palavra. E por não prestar atenção no começo, logo não entendeu o que Deus queria falar. Por isso eu peço toda a atenção de vocês para mim neste momento. Isso, me encare nesta noite. O texto que ora lemos é uma das passagens bíblicas mais marcantes do Novo Testamento, sendo considerado de extrema relevância para a compreensão daquilo que abrange a volta de Jesus Cristo. Neste texto encontramos enigmas e revelações acerca dos acontecimentos dos últimos tempos. E este texto é considerado um grande atrativo para os amantes das Escrituras Sagradas. Apesar de sua composição ter sido registrada há quase 2000 anos atrás, a eficácia deste texto se faz notório de geração em geração, tanto nas gerações passadas, na geração presente e nas gerações que estão por vir. O texto que ora lemos é uma das passagens mais importantes contidas no livro do Apocalipse. E é do saber de todos que o livro ao qual estamos fazendo menção está denotado no Novo Testamento. E quando eu falo do Novo Testamento, eu preciso mencionar que o mesmo é subdividido através de 5 agrupamentos, ou através de 5 subdivisões. E quais são essas subdivisões, pregador?
Em primeiro lugar, veremos os evangelhos biográficos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em segundo lugar, veremos o livro histórico, que é o próprio livro do Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos da Igreja ou Atos do Espírito Santo. Em terceiro lugar, veremos as epístolas paulinas, que são as epístolas escritas pelo próprio apóstolo Paulo, sendo essas epístolas subdivididas em epístolas paulinas doutrinárias e epístolas paulinas pastorais. Em quarto lugar, veremos as epístolas gerais, que são as epístolas escritas pelos demais apóstolos, sendo alguns desses apóstolos Marcos, Pedro e Judas. E em quinto e último lugar, veremos o livro profético, ou o livro da revelação, a saber, o livro do Apocalipse. E é do saber de todos que o livro ao qual estamos fazendo menção nesta noite é o próprio livro do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada, sendo considerado o livro de mais difícil interpretação em todo o compêndio bíblico. Entretanto, a palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que em sua etimologia, isto é, a doutrina que estuda o significado das palavras, o termo Apocalipse significa revelar ou desvelamento. Ou seja, o objetivo deste livro nunca foi de camuflar ou de esconder uma informação, mas sim de revelar, mas sim de expor para fora aquilo que estava em oculto. E quando falamos acerca de sua autoria e composição, o próprio texto em seu capítulo 1 é enfático em mencionar o nome de um certo João. A grande maioria da igreja, inclusive grandes teólogos da atualidade, acreditam que este João se refere ao próprio apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo. E se eu fosse falar acerca do Apocalipse, eu poderia dizer com toda notoriedade que o principal assunto, que a principal tese e que a principal vertente a ser defendida é sobre a pessoa, é sobre o ministério, é sobre a majestade de Jesus Cristo. Vou repetir: o principal assunto, a principal tese, a principal vertente a ser defendida é sobre a pessoa, é sobre o ministério, é sobre a majestade de Jesus Cristo. E quando eu falo de Jesus Cristo, eu preciso mencionar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E quando falamos de Trindade, eu preciso destacar que a Trindade é apenas um único Deus, mas que é formado através de 3 pessoas. E quem são essas pessoas, pregador? Em primeiro lugar, a Trindade é formada pela pessoa do Pai. Em segundo lugar, pela pessoa do Filho. E em terceiro lugar, pela pessoa do Espírito Santo. E assim é formada a Trindade Celestial, o Deus triuno, o Deus triunitário. Observe que são 3 seres totalmente diferentes, mas que juntos formam apenas um único Deus. Por que, pregador? Porque o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai e nem o Filho. Mas perceba que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito também é Deus. Mas para que possamos entender de fato aquilo que abrange a Trindade, preciso que você caminhe comigo nas Escrituras. Gênesis capítulo 1 e seu versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito
Deus, e o Espírito de Deus, eu vou repetir, e o Espírito de Deus pairava, andava, rodeava sobre as águas. Observe que a partir deste versículo podemos identificar a aparição de Deus através da pessoa do Pai e através da pessoa do Espírito Santo. E mais à frente, nos versículos posteriores, exatamente no capítulo 1, em seu versículo 26, o texto é enfático em fazer a seguinte afirmação: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que neste versículo Deus poderia muito bem dizer: farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas não é isso que o texto diz. O que o texto afirma é: façamos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Observe a afirmação do versículo 1. No princípio era o verbo. E se formos analisar o termo verbo em sua etimologia, veremos que verbo significa palavra. Ou seja, verbo quer dizer palavra. E a partir desse pressuposto, eu consigo entender que Jesus Cristo é a própria caracterização da palavra. Jesus Cristo é a própria palavra viva, o próprio verbo encarnado, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é por isso que Apocalipse vai nos dizer que Jesus é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Ele é o Alfa, mas ele também é o Ômega. Ele é o princípio, mas ele também é o fim. Ele é o último, mas ele também é o primeiro. Ele é aquele que foi morto, mas ele também é aquele que reviveu. E é por isso que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E meu Deus do céu, Jesus amado, eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Aleluia, meu Pai, aleluia, glória a Deus. E a partir desse pressuposto, eu consigo entender a eternidade de Deus. Eu consigo entender que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus e também a manifestação da Trindade. E o que eu fico impressionado em observar é que a própria criação revela a eternidade de Deus. A própria criação manifesta a eternidade de Deus. E eu posso provar no texto, Salmo de número 90, verso 1 e verso 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, ainda antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. De eternidade em eternidade tu és Deus. E tem mais, Salmo de número 93, verso 1 e verso 2. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor está vestido do teu poder. O teu trono está firmado desde então, pois tu és desde a eternidade. E só para você dar glória do tamanho da tua vitória. Isaías capítulo 43, em seu versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, operando Deus, operando Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem se comparará? Quem se igualará com o tamanho do nosso Deus? O meu Deus é invencível, é invencível, é incomparável, é insondável, é inimaginável, indestrutível. Os outros deuses têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas o nosso Deus tem olhos como chama de fogo, tem pés semelhantes a uma torre reluzente, e na sua costa está escrito: Rei dos Reis, 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 Rei dos Reis. E só quem está sentindo a presença do Rei, ele já está pagando glória.
a manifestação da Trindade. E eu consigo concluir que nós servimos a um Deus que é eterno. E pelo fato dele ser eterno, os planos deles também são eternos. Assim como Deus é eterno, os projetos deles também são eternos. Eu vou falar, assim como Deus é eterno, aquilo que ele tem preparado para a sua vida também é eterno. E você acha mesmo que Deus lhe trouxe a existência para você ficar vivendo do resto que o mundo lhe dá? Você acha mesmo que Deus lhe trouxe a vida para você ficar vivendo das migalhas que o mundo lhe oferece? Você acha mesmo que Deus mudou a tua história, te deu um novo nome, te limpou, te tirou do saco do lodo para você ficar se complicando com as migalhas que o mundo lhe oferece? Você precisa entender que a tua vida está firmada debaixo de um propósito que é eterno. Você precisa compreender, meu Deus do céu, que a tua existência está firmada debaixo de um propósito que é eterno. Porque assim como Deus é eterno, aquilo que ele tem preparado para a sua vida também é eterno. E quando eu analiso o texto sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, eu vejo que o cenário é totalmente ao contrário, porque o texto me mostra uma geração onde a maioria estava trocando a eternidade por aquilo que é momentâneo, aquilo que é permanente por aquilo que é passageiro, aquilo que é duradouro por aquilo que é temporário. E é por isso que Deus decide levantar João no meio da ilha de Patmos, sozinho, encarcerado, exilado, solitário, para direcionar uma mensagem de descartamento para aquela geração, para direcionar uma mensagem de avivamento para 7 igrejas da Ásia Menor. E é por isso que ele começa o capítulo 3, em seu versículo 11, dizendo: eis que venho sem demora.